que eu quero dizer é o seguinte, hoje é o episódio 371, né. Eu não posso garantir que todos os meus convidados até aqui são homens íntegros, honestos, com essência, com princípios. O que eu posso garantir para minha audiência é que eu sou, e que eu faço um crivo criterioso, que eu tomo cuidado e que eu não fico com jogo de comadre, tá entendendo? Então, porra, que nem agora. Até por Agora respeito ao público, né, o cara? nome o nome do momento, né, essa coisa toda envolvendo o nome do Frank. Certo. Acredito que a comunicação dele é importante, acredito nas informações que ele traz, no valor dele aqui no YouTube, veio aqui no canal, participou, tudo isso. É diferente de eu estar vinculado ao Frank, com Certo. todas as coisas, com o que ele fez, com o que ele não fez, com se ele é de verdade, se ele é de mentira, o conteúdo tá aí, gente, entendeu? Eu apoio o trabalho do Frank na internet. Agora, e ele, porra, demonstra um carinho pelo canal e tal, eu falei ao vivo pra ele, se mantenha num caminho que essas pessoas estão te Aham. abraçando. É, ele Mas elogiou meu canal várias mas vezes sem lá ser também. vítima da sua audiência, É, né. É o seguinte, essas pessoas estão te acompanhando, porque você tá combatendo o PCC, porque você tá é. trazendo informação contra o PCC, porque você, porra, é corajoso, é isso. O tempo vai dizer se o Frank é de verdade ou se o Frank é de Ah. mentira. E o tempo vai dizer se o Joel é, se o Glauber é, tá entendendo? Mas o seu espectador ali, ele tá em casa, né, cara? Ele tá em casa, ele tá te assistindo, ele tá acreditando na sua responsabilidade, nas coisas que você fala, né, cara? Eu vejo muito isso a médio e longo prazo, sabe, Glauber? Da pessoa assistir 100 vídeos seu, aí fala assim, pô, realmente, velho, você fala umas coisas real mesmo e tal. Tem coisas que você não fala, mas que não tem como você saber, né? Desse fato. Mas o Frank já elogiou meu trabalho algumas vezes. Eu cheguei a conversar com ele no Instagram também e Não, tal. cara, ontem Faço o trampo dele, cara. ontem ontem a audiência estava eufórica, né. Nossa, você é louco. Porque porque o Dr. Lincoln aqui, ele fez uma fala sobre o Frank, né. Eu vi a live inteira. Eu não vou reproduzir isso aqui, o conteúdo tá aí, já já vai sair corte, e eu fiz o meu papel dentro das minhas convicções, da minha crença, né. Mostrei meu ponto, né, para o doutor, inclusive. Não, você Eh, falou o seu ponto pra ele, verdade. exato, então, tipo assim, eu não ouvi e fiquei quieto, eu falei, não confrontei o Dr. Lincoln, não me cabe confrontar Não. ele, é meu convidado, e ele tem 20 anos de combate ao PCC. Assim. O que ele falou, eu dou a credibilidade da mesma forma que eu dei credibilidade para o Frank. Mas a audiência, quando volta e me relatou depois, queria: "Porra, Glauber, que sacanagem, que injustiça". E você imagina se eu for me acelerar, né, dessa forma, Fosse se eu emocionado, né, esquecer velho? o meu convidado e ficar, porra, só olhando para o chat. O próprio Frank ficou nervoso e tal, ligou para o telefone do mano Walter, porque ele tem um contato do Walter para fazer a chamada, né, quando nós fizemos a Sim, chamada. sim. Então ele ligou do número pro mano Walter. Porra, Glauber, o moleque estava triste. Ele eu nem deixei o Walter atender, eu falei: "Walter, isso aqui é comigo, me dá aqui". "E aí, Frank, fala aí". E conversei com ele, passei a minha visão. "Ó, tô na internet 3 anos, eu não preciso, porra, dizer qual é a minha, né. Tu teve toda a oportunidade aqui no canal. Em vários momentos, autoridades estiveram aqui no canal e eu fiz questão de chamar a atenção para tua importância no trabalho que você tá fazendo no YouTube. Convidado falou bem, por exemplo, Coronel Telhada, todo mundo gostou, a audiência gostou. O Farrur também, que é deputado O federal, né? Farru começou falando mal, eu expliquei para o Farru o trabalho do Frank, o Farru: "Pô, então tá, e se você tá dizendo, Glauber, olha só, botei nosso Tem o nome trabalho". na fita, né? Doutor Lincoln falou o contrário, tem que ter maturidade de ouvir, respeitar a autoridade que tá falando, um cara de 20 anos de combate ao PCC. Que abdicou, inclusive, da vida pra isso aí, né, Então, cara? o meu conselho pra ele, e eu tô até uma forma da audiência entender, é: "Cara, respira, assiste a fala com frieza, tem emoção, e você vai ver que não tem nada demais". Não. Inclusive, nós conseguimos ontem algo que eu acho que é toda audiência nossa que gosta do Frank gostaria de ter. Olha onde nós chegamos com esse trabalho do Frank no YouTube. É, O cara. Dr. Lincoln falou: "Estou aberto para toda denúncia que ele tiver, que nós não tenhamos conhecimento, inclusive para incluir ele no programa de proteção à testemunha". Agora, Frank,
É contigo. Pega um fato que o Gaeco não saiba e tu tá protegido, pô. É o que eu e todo mundo quer. E continua o trabalho. Agora, Exatamente. então, assim, tem duas formas de você olhar a fala do Dr. Lincoln. Tem a forma de você falar, porra, que sacanagem, o cara tá com inveja. Eu vi vários comentários, né? Pô, o cara tá com inveja, gente. É o Dr. Lincoln Gaquia, 20 anos de ministério, 20 anos combatendo o ministério, o PCC, à frente do Gaeco. 33 anos de carreira. Ele não precisa ser soberbo, ele não precisa estar com ciúme do Frank, ele não precisa de nada disso. O Glauber, e ele e o... Eu assisti ontem, eu tava com o meu produtor, né, o Fernandão, aí a gente tava no hotel, eu tinha terminado uma live com aquele caso do menino lá que perdeu a vida por causa do bullying e tal, e aí eu fui assistir o Dr. Lincoln aqui, porque é muito difícil tirar o Dr. Lincoln pra ir em algum lugar. Ele foi no Reinaldo Azevedo lá, que é o programa de entrevista e podcast, eu acho que foi o primeiro que ele veio, né, Glauber? Acho que sim, podcast sim, com certeza. Porque assim, cara, o sistema de segurança pra mover um cara desse que denuncia pessoas muito perigosas, não é a gente que tá fazendo a comunicação, é complicado. Mas eu vi ontem que o Frank ficou desesperado pra entrar e uma parte da audiência também falou, deixa o Frank falar. Pessoal, e aí eu acho que vem o lance da gente ter essa responsabilidade de fazer essa mediação. O Dr. Lincoln, ele trabalha nos autos, nas denúncias, com documentação, com coisas que ele não pode falar. Ele não é um youtuber, ele não é um comunicador. Ele tá aqui participando de uma entrevista como promotor que investiga o PCC há anos. Não dá pra você colocar uma pessoa que é comunicadora como o Frank, eu considero o Frank um comunicador, ele tem um canal no YouTube que tá crescendo, ele fala, ele tem um carisma, as pessoas gostam dele. Exato. E não dá pra você colocar essas duas pessoas conversando. Porque qualquer coisa que saia dele aqui pode envolver todos nós, pode envolver você. Entende? Pode dar um problema enorme, gigantesco. É uma autoridade do Estado, do Ministério Público e um youtuber comunicador. Não tô tirando o mérito de ninguém nesse ponto. Mas é muito complicado você fazer esse bate-boca. Não existe isso daí, entendeu? Não, irmão, até dá. Assim, na minha visão, eu entendi seu ponto. Certo. Até dá se a gente tiver tempo, se as duas partes quiserem. Ontem, sim, você fala combinado. Isso. Claro. Não, e outra coisa. Pô, tu imagina se todo episódio meu, pô, que a audiência do Frank, ou do Correia, ou do Honório, ou de alguém, ou sua, pô, o Glauber, tu tem que atender aí pro cara falar ao vivo. Não, cara, cada dia tem um episódio, entendeu? E ontem eu corri com os meus patrocinadores aqui, eu falei correndo, corremos com o Superchat, não dava tempo. Ontem tinha 80 polícia aqui, cara. Tinha 8 viaturas da PM, parando rua, ostensiva, tinha, porra, umas 4 ou 5 viaturas veladas. Meu irmão, o Lincoln Gaquia, eu nunca vi aquilo, cara. Eu trabalho no Presídio Federal, eu já vi escolta forte, cara. Eu já participei de escolta do Marcola. Eu nunca vi um nível de segurança daquele nível, cara. Tá entendendo? Então, eu fiz mais uma vez o nosso papel, né? Hoje, Coronel Telhada, Sargento Farru, mais quem que teve aqui de político, cara, que nós falamos? O próprio Lincoln Gaquia, todas essas pessoas sabem, né, que tem o Frank denunciando coisas do PCC, conhece o nosso trabalho. Estamos evoluindo, pô. Estamos evoluindo. E isso vai dar fruto, entendeu? E é isso, a audiência vai entendendo, né? Nós fizemos o nosso papel e continuamos. E não dá para, de fato, ser conduzido porque as pessoas podem ter uma interpretação. Eu posso estar tendo uma interpretação equivocada, mas eu preciso de tempo para entender de cabeça fria e quem está em casa também, entendeu? Também. Você sabe de uma coisa, eu tava pensando aqui, lógico que é uma analogia, mas eu acho que o pessoal entender é interessante. Pensa que você tem uma rede de escolas que tem um material didático. O PCC seria a rede de escola abrindo filiais. E o CV seria uma escola que tá cedendo, que você tá adotando o material deles. Entende? É verdade. Saca? Então assim, eu uso o seu material aqui, mas eu não tenho necessariamente o seu nome, o jeito de agir seus, de organizar, nem nada. Agora, no caso do PCC, ele vai abrir filiais do jeito dele, com a filosofia dele, o jeito do funcionamento, horário de funcionamento, todas as coisas. Isso. E no caso... Cumprindo as regras.
o padrão de qualidade. Isso. Que E aí, merda. exatamente, Que merda. cara. É horrível, né? Isso daí, né, cara? É. Meu irmão, e o domínio de cidade, cara? Cara, então, a gente tá fazendo uma pesquisa, até vou dizer pra vocês aqui, interessante. A gente tá tentando fazer algo lá na Iconografia da História, que é muito legal, cara, que vai ser um documentário sobre domínios de cidades em Novo Cangaço, tá? E é um documentário, assim, fora do padrão que a gente já faz, assim, é uma coisa muito mais... A gente vai tentar avançar nisso. Então, nos últimos tempos eu tenho lido, visto, conversado com pessoas, analisado, está procurando pessoas pra fazer sobre isso daí. E aí eu até falei pra você que ao estudar isso daí, entrevistar pessoas, eu vi que esse é um dos crimes com maior preocupação, que mais a gente precisa se preocupar aqui, velho. Crimes graves contra o patrimônio do domínio de cidades, né? Antes, o domínio de cidades ele é a evolução do novo cangaço, né? Ele é até uma evolução de terminologia e de conceito. O cangaço, nos anos 30 no Brasil, era o quê? Grupo de 30, 40 homens armados que invadiam uma cidade e saqueavam a cidade. Mas eles não saqueavam agências bancárias ou agências de valores, porque naquela época no Brasil você nem tinha isso. Tinha bem pouco. E aí é interessante, cara, porque no final dos anos 80 a gente teve a Constituição do Brasil. Olha como é que a reação do Estado, ou o que o Estado faz, interfere muito nos crimes que são cometidos. No final dos anos 80, vocês já pensaram como que nasceu essa quantidade de cidades que existe no Brasil? 25% das novas cidades, os municípios do Brasil, eles foram formados depois da Constituição de 1988. Porque até 88, o município não tinha tantas formas de capitalização de dinheiro, e quem definia se o município poderia ser município ou não, virar município, era a União. Então demorava muito o processo. Na Constituição, passou para o Estado fazer isso daí. Então o Estado, vendo seus redutos eleitorais ali, ele formou. E quando você forma novas cidades, 25% mais cidades, você tem cargo público, você tem empresa, você tem um monte de coisa. O que as agências bancárias passam a fazer? Tem um boom também de crescimento das agências bancárias nos anos 90. Sim. Nessas pequenas cidades que vão nascendo. E alguns caras no Nordeste do país, eles começam a aproveitar essa situação para invadir a cidade e roubar as coisas, saquear o banco. Um desses caras era o grupo do Valdetário Carneiro, muito famoso, que é considerado o pai do novo cangaço. Tem até uma série aí de um canal de streaming que fala um pouco disso daí. Eles faziam o quê? Entravam entre 10 a 15 homens, em 2, 3 caminhonetes, iam até o banco, a pequena agência. A cidade tinha um policial de plantão, ou não tinha policial, porque não tinha batalhões em todas as cidades. E aí os caras pegavam o gerente, nos anos 90, início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, o gerente abria o cofre, em meia hora eles faziam o roubo e iam embora, às vezes de 2 agências. O que acontece? O Estado e os bancos foram se modificando. O que os bancos fizeram? Quando o gerente abriu o cofre, ele tinha 15, 20 minutos para fazer o código e o cofre abrir. O banco passou para 1 hora, porque era o tempo em que cidades maiores podiam disponibilizar o batalhão para ir combater esses caras do novo cangaço. Sim. E aí os caras se modificaram, eles foram pro cangaço noturno, que era explosão de caixa eletrônico à noite. Sim. Ou ataque a carros fortes, com o Zé de Lessa lá na Bahia. Isso ainda é novo cangaço. Isso ainda são 10, 15 pessoas e tal. E a polícia... Inclusive, você já entrevistou aqui o Tenente Coronel Souza lá do Mato Grosso? Tem comandante do BOP do Mato Grosso do Sul. Rapaz, esse cara é bruto. Especialista. Você é louco. Sabe muito, especialistas velho. de novo cangaço. Tem vários outros caras que são mais low profile, assim, que não participam. Mas, assim, tem o Matias da Polícia Federal. Ricardo Matias, isso. Inclusive, eu tô procurando esses caras aí, viu? Tem contato com todos eles. Demorou. Eu vi uma palestra, viu, Tenente Coronel Souza? Eu vi uma palestra sua, do Mato muito Grosso. Bom. Também. Eu também li. Tem um grupo chamado Alfa Bravo. Você exatamente, tem que eu ia citar eles caras. agora. Isso, eu tô lendo o livro deles. Isso, muito bom. Crimes graves contra o patrimônio, do Alfa Bravo. E os Mãos Negras eu também, o Combate ao Novo Cangaço, eu terminei de ler, e esse eu tô lendo do Alfa Bravo. O Ricardo Matias, inclusive, eu fiz uma live também com o Léo Astronoff, que é um outro cara que estuda esses crimes patrimoniais. E aí o que acontece? O banco, ele passa pra 1 hora. E os caras vão pro cangaço noturno. Esses caras começam a usar explosivos, entrar na cidade e tal. Só que tem outra alteração significativa nisso daí também, cara. Isso é bastante interessante da gente falar. Os caras começam a adotar um sistema de afrontamento ao Estado mesmo de verdade. Em 2010 eles fazem um
o ataque à Prosegur, em Campinas, que é uma das cidades mais ricas do Brasil, e aí inaugura o que os policiais chamam de domínio de cidades, né? Que é o seguinte, domínio de cidades é um bagulho muito louco. Daqui a pouco eu vou contar de Araçatuba, são 40 homens, 30, 40 homens, com os explosivistas, que são os blasters, né? As pessoas que são contratadas para explodir ali, e que elas afrontam mesmo de verdade. Por que os bancos fizeram? Eles começaram a não deixar mais dinheiro nas agências, nos caixas eletrônicos, até porque o nosso dinheiro foi substituído por dinheiro eletrônico pra caramba, e eles começaram a fazer os CERETs, que são os centros de tesouraria de pagamento que ficam em cidades maiores. Como, por exemplo, em Araçatuba, que é uma cidade de mais de 300 mil habitantes, que é uma cidade maior, tem mais policial de plantão, é mais complexo, tem... E o Estado foi se adaptando também, foi formando os BEPs, os BAEPs, que é uma galera que trabalha no interior que é super treinada, né? E assim, se no começo, quando você citou o Novo Cangaço, você falou de 10 homens, 10 a 15 homens, já estamos falando de 40 homens, porque aumentou a capacidade da cidade, né? Uma cidade maior, com uma estrutura de polícia maior, e os caras, então beleza, então vamos em 40 e vamos dominar a cidade toda. É isso. Isso, e Araçatuba foram 39 homens. 39, e a expectativa do roubo era de 400 milhões de reais. 100 milhões que estava no Serete do Banco do Brasil, em Araçatuba, e 300 milhões em valores que estava no centro de penhor da Caixa Econômica Federal. Estima-se que 300 milhões, né? A gente não sabe realmente o preço das peças que tinham lá. E acredita-se que foi gasto 4 milhões para fazer esse assalto. Quem dá lucro? 4 milhões para 400 milhões? É muito dinheiro, cara. E aí, o que aconteceu? Um policial reformado, o Walter Magli, o nome dele, se você quiser chamar ele aqui, cara, eu acho que... Eu não sei se dá pra achar ele mesmo e tal. Eu vi uma reportagem dele falando, mas queria até o contato. Ele foi avisado por um policial que talvez tivesse um domínio de cidade lá em Araçatuba. Ele saiu com uma arma de precisão e ele matou 2 caras entre os bandidos e derrubou um outro. A hora que os bandidos desesperaram e saíram fora, largando todas as coisas lá, levaram até 2 milhões de reais, mas eles investiram 4, então eles tiveram 2 milhões de prejuízo. O único polícia proativo conseguiu impedir. Isso. Porque ele foi pra rua e com arma de precisão e começou a derrubar os caras. Mas porque ele não era polícia nativa, entendeu? Porque na delegacia, os caras, no batalhão, os caras estavam metendo tiro. Sim. Porque os caras entram, o que acontece? Ele foi um elemento surpresa. Isso, todo ataque desse precisa ter uma .50. E aí tem até o lance que eles falam do trabalho com o atirador designado, né? Sim. Que é o cara que fica responsável por atirar no cara que tá com a .50, porque o cara perde um grande poder de fogo. Sim. E aí há até uma discussão que eu vi os caras fazendo, que eu achei interessante, do ponto de vista que, assim, o cara tá com uma .50, você não pode simplesmente abater o cara, porque, tipo, tem gente que fala que o cara não tá cometendo crime. Pô, o cara tá com uma .50, velho. Se você não abater esse cara, você vai fazer o quê? Esperar esse cara atirar? Né? E aí, o que acontece, cara? Lá em Araçatuba aconteceu isso, o cara salvou o dia, os caras foram embora, ninguém viu ele, como se fosse uma sombra, pra você ver como é que, às vezes, as coisas não dão certo. E o elemento de recrutamento dessas pessoas é o presídio, cara. Nas prisões, os caras se articulam, fazem ligações para saber quem faz tal serviço, tal coisa e tal. Então, você tem o articulador, que é o cara que geralmente, sei lá, é um empresário que ele tem uma capacidade de articular um roubo desse, ele vai fazer um roubo desse. E aí ele vai lá e ele começa a fazer anotações, eu preciso de um explosivista, ou 2 explosivistas, eu preciso de 4 cabeças de bagre, que é o cara que vai ficar segurando uma arma lá e dando tiro. Para isso não precisa de tanta especialização. Eu preciso de cara para fuga, eu preciso de tal coisa. Então ele reúne os 30 homens, esses caras se articulam muitas vezes sem se conhecer, é o cara que tem a função. Eles se reúnem só para fazer esse roubo e após fazer esse domínio de cidade, eles vão embora e dividem o dinheiro. E as organizações criminosas, o que elas têm feito? Elas têm patrocinado isso. Porque, cara, pensa no investimento, Mano Walter, você tem... Não tô falando que você vai ter 4 milhões na conta para fazer esse negócio. Mas vamos supor que você tenha 200 mil, certo? 200 mil vai te trazer em investimento, se os caras der certo, 2 milhões ou 4 milhões. Cara, você investiu 200 mil para receber 4 milhões. E aí tem o aluguel de arma das organizações criminosas, que é o paiol, onde os caras alugam a arma, não é de fácil acesso você ter uma .50. Aquelas armas roubadas do exército lá que tinha .50 no meio, eram armas roubadas que iam ser vendidas para essas organizações criminosas, né? Sim. Então, é um crime bastante grave e traz muito trauma para as pessoas.
deixa as agências bancárias fechadas por dias e dias, além de ser uma coisa muito pesada. E a luta desses policiais é para que seja tipificado e qualificado como crime hediondo a própria conduta de domínio de cidades, entende? Porque eles dizem que não são muitas pessoas no Brasil que têm a capacidade de fazer articulação para fazer esse tipo de roubo, para fazer cometer esse tipo de crime.